Boa noite a todos e todas e bem-vindos. A palestra de hoje integra as comemorações dos 2 anos de fundação do Laboratório de Documentação Musical da UFPA, sediado na IMUFPA, que é a corresponsável por sua realização. Embora a existência do Laboratório de Documentação Musical estivesse prevista desde antes da pandemia de Covid-19, a efetiva criação do laboratório decorreu da necessidade prática de vários projetos de pesquisas internas e interinstitucionais que lidavam com acervos. O acervo já surgiu, aliás, interinstitucional, graças à realização das atividades de campo do projeto Fundos Documentais e Coleção Bibliográfica na sede Belém, tratamento e investigação de uma possível história das práticas musicais religiosas a partir das fontes, sediado na UEPA. Em março de 2021, foi solicitada a sua oficialização, pedido que aprovado por unanimidade em reunião extraordinária do Conselho da IMUFPA, realizada em 21 de maio de 2021. Além do projeto já mencionado, o Laboratório de Documentação Musical já atuou junto aos seguintes projetos: fontes e acervos relativos à produção e práticas musicais de função religiosa na Amazônia, estudo histórico e difusão do patrimônio musical da IMUFPA e música sacra no Pará, resgatando memórias do Instituto Estadual Carlos Gomes, música em edição, a obra de Altino Pimenta e Sarau Parauara, ambos da IMUFPA. Devem ser ainda registradas as atividades interinstitucionais do laboratório, tais como as palestras e aulas de seu atual coordenador na Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual Paulista e Universidade do Estado de Santa Catarina, além do minicurso Noções de Órgão, Harmônio e do Patrimônio Musical Católico, dirigido aos discentes de piano da IMUFPA, que foi realizado de maneira híbrida, tendo a parte presencial ocorrida na Catedral Metropolitana de Belém. O laboratório também foi responsável por 2 edições do Encontro Brasileiro de Documentação Musical e Musicologias, nos anos de 2021 e 2022, além de possuir sua própria orquestra de câmara, que surgiu por iniciativa de discentes da IMUFPA, e já realizou 2 concertos, um deles junto ao coro Sonare Sacro e outro juntamente com as turmas de canto coral da IMUFPA, ambos no segundo semestre de 2022. O repertório interpretado pela orquestra é bastante exclusivo, vindo diretamente de edições musicais e ou instrumentações de repertório registrado em fontes recolhidas a acervos dos estados do Pará, Maranhão e Amazonas, incluindo, por exemplo, os motetos de Passos de Vicente Ferrer de Lira e obras de Marcele Gomar, pianista, cantora e compositora que residiu em Belém, e da religiosa paraense Madre Júlia Cordeiro. Aponta-se, finalmente, a produção científica em torno de suas atividades, tais como trabalhos apresentados no 3º Congresso Internacional Interdisciplinar em Patrimônio Cultural, evento da Associação Nacional de História, que foi sediado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No Encontro de Artes de Belém, o Enarte Acadêmico, da IMUFPA, na 6ª jornada... Bom, vou voltar mais uma vez aqui. No Encontro de Artes de Belém, o Enarte Acadêmico, da IMUFPA, na 6ª Jornada Internacional Virtual de Pesquisa Científica na cidade portuguesa do Porto, e no 5º Seminário Nacional sobre Música, Cultura e Educação, o CEMUSE, da Universidade Federal de Ouro Preto. Tais eventos ocorreram entre 2021 e 2023, evidenciando uma produção regular de conhecimento em torno das atividades realizadas pelo laboratório, inclusive com a participação dos bolsistas e das bolsistas de projetos de pesquisa. Tais produções têm resultado em trabalhos completos em atas de eventos e em breve constará também de um artigo na revista Redesign, do Instituto Federal do Maranhão, por ter sido considerado um dos 15 melhores trabalhos apresentados no 5º CEMUSE da UFOP. Algumas técnicas e tecnologias desenvolvidas no Laboratório de Documentação foram ainda apresentadas como um capítulo no livro Laboratório de Etnomusicologia da UFPA, um panorama das pesquisas em música na atualidade, publicado pelo Labetno em 2021. Bom, feita a apresentação do aniversariante, agora passamos a uma breve descrição do currículo de nossa convidada de hoje, a professora doutora Camila Carrascosa Bonfim. Camila Bonfim
É professora e pesquisadora. Atua na área de musicologia e educação musical. Doutora em música, no ano de 2017, defendeu a tese A Música Orquestral, a Metrópole e o Mercado de Trabalho, o declínio das orquestras profissionais subsidiadas por organismos públicos na região metropolitana de São Paulo, na Unesp. Participa de congressos nacionais e internacionais e coordenou o grupo de trabalho Atividade Musical Profissional no Brasil, Função Social e Mercado de Trabalho, nos congressos da ANPOM, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, realizados em 2019 e 2020. Escreve livros na área de educação desde 2015, sendo autora de coleções aprovadas pelo PNLD, Programa Nacional de Livros Didáticos. É professora da EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, integrante do grupo de pesquisa NOMUS, Núcleo de Musicologia Social no Instituto de Artes da Unesp, e contrabaixista da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Professora, muito obrigado. Queridos, eu peço só que vocês não esqueçam de assinar o nome de vocês na lista que está aí naquela estante ali na entrada. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem, né? Bom, primeiramente, eu agradeço muito o convite da Escola de Música da Universidade Federal do Paraná e do Domus. Parabéns. É maravilhoso estar aqui, assim, e conhecer vocês, conhecer esse trabalho incrível. E, enfim, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada. Eu vou precisar da sua ajuda aqui, não. A apresentação está um pouco pequena, então eu vou ler alguns trechos, mas inicialmente pela apresentação, enfim, o meu doutorado, ele trabalhou assim, com essa questão de mercado de trabalho em música. E isso tem, na verdade, permeado todas as minhas pesquisas a partir de então. Essa é uma questão que me preocupa muito. E ela se deu porque eu sou professora e eu formo muitos alunos e esses meus alunos, eles têm um mercado de trabalho cada vez mais reduzido, né? Então essa é uma questão que eu acho que é bastante importante de a gente pensar no ambiente de formação, né? Então eu busquei, a partir de então, tentar cada vez mais compreender como acontece a questão do mercado de trabalho na música, na atualidade, né? E para isso é preciso observar quais são as políticas específicas e, a partir delas, quais são as perspectivas para jovens músicos, né? Eu hoje, assim, tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Eu muito provavelmente vou trazer assuntos que não fazem muito parte da vida de vocês, mas eu acho que é importante, assim, cada vez mais a gente se aproximar disso, porque a gente tem que realmente, assim, sabe, manter esse futuro vivo. É preciso que a gente tenha perspectiva para ser músico, né, a partir, assim, sabe, da nossa formação e etc. Bom, na minha pesquisa, eu vou falar brevemente da minha pesquisa, e eu observei que, dentre diversas orquestras que estavam em funcionamento, aos poucos foram sendo extinguidas, foram diminuindo, e que nas últimas décadas a cidade de São Paulo tem menos de 44% de orquestras ativas. É bastante. Eu não sei se vocês conseguem ver, está em azul, está escrito inativo, e tem um ano, assim, das orquestras, que elas foram, e a última que encerrou, que foi encerrada, foi a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, uma das únicas bandas profissionais do país, uma das únicas, mas provavelmente a maior banda profissional do país, né? Dessas orquestras,
todas tinham como origem do subsídio entidades públicas, né? A maior parte delas, o subsídio vinha da Secretaria de Cultura do Estado. A Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, ela é vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Orquestras que fazem, como a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, faz parte da USP, né? Tem um subsídio via Pró-Reitoria de Cultura, mas também existia a Orquestra de Câmara da Universidade Estadual Paulista, cujo subsídio era do Fundo Unesp, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. No mais, todas as outras são ou foram vinculadas à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um estado muito rico, né? As cidades têm grupos musicais, muitas cidades têm faculdade de música, tanto públicas quanto particulares, assim, tem uma movimentação musical intensa. Então, era esperado que isso não acontecesse nem no Estado, muito menos na cidade de São Paulo. É uma cidade imensa e tinha, assim, sabe, orquestras tanto na cidade quanto na Grande São Paulo que estavam em atividade e foram sendo encerradas progressivamente, né? Uma observação importante para a gente seguir, né, nesse pensamento é que grande parte dessas orquestras, grande parte mesmo, assim, na verdade, a única que não faz parte desse sistema é a Orquestra Sinfônica da USP. Todas as outras, elas são geridas, elas têm uma dotação da Secretaria do Estado ou do município de São Paulo, como no caso da Orquestra Municipal de São Paulo, mas elas têm uma organização social que intermedia essa dotação. Essa organização social, ela é, no final das contas, a responsável por pagar e organizar o dinheiro. Ele é dotado, assim, a partir de um edital, e essas organizações sociais, elas fazem parte desse processo seletivo e tem esse dinheiro, apresentam um projeto e organizam esse dinheiro. Quer dizer, existe uma ideia de terceirização aí entre uma coisa e outra, né? E dessas orquestras, assim, eu não sei se vocês conseguem enxergar, eu vou virar um pouco aqui, porque eu estou falando, mas eu vou tentar... Eu posso tirar esse microfone? Posso, né? Se vocês observarem aqui, a Fundação Teatro Municipal é a organização social, ela tem o nome de fundação, mas ela é uma organização social. Eu posso até explicar para vocês depois qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Mas a Fundação Teatro Municipal, ela teve ainda mais duas organizações sociais, quer dizer, ela já é uma organização social que administra o dinheiro que vem da Secretaria Municipal de Cultura, e ela ainda tem uma subdirecionamento desse dinheiro, e duas organizações sociais foram responsáveis pela distribuição até agora, né? Antes era a Odeon, até 2016, e a Organização Sustenidos é a que gere atualmente a Orquestra do Teatro Municipal e todo o equipamento do Teatro Municipal. Escola Municipal de Música, o Balé da Cidade, etc. A OSESP, ela é bem mais estável, ela tem a Fundação OSESP, que permanece até hoje. A Orquestra Jazz Sinfônica, que é a orquestra que eu toco, e a Orquestra do Teatro São Pedro, que é uma outra orquestra, passaram por 3 organizações sociais. E hoje elas existem, cada uma, assim, a Fundação Padre Anchieta gere a Jazz Sinfônica e a Santa Marcelina Cultura gere a Orquestra do Teatro São Pedro. Quer dizer, esses são elementos que são muito significativos para a gente ver como o poder público tem se relacionado com as orquestras numa cidade riquíssima como São Paulo.
Depois a gente conversa com mais calma sobre isso, se vocês quiserem. Esse é só um aspecto para a gente pensar um pouco, né, como que essas relações elas vão acontecendo. Muito bem, para a gente entender um pouco sobre essa questão, a gente precisa entender um pouco como funcionam as políticas públicas, o que é uma política pública, né? Então, as políticas públicas, elas se dão a partir da ideia do bem comum, né? Mas elas não são apenas políticas governamentais, elas são políticas que elas são expandidas para a sociedade como um todo, e elas têm como objetivo assegurar os direitos presentes na Constituição, né? Isso se dá nas várias instâncias, inclusive na área de cultura. A gente tem, então, diversos atores que fazem essas políticas públicas acontecerem, né? Atores governamentais e os músicos e cidadãos tal, fazem parte de grupos de interesses que estão sinalizados na apresentação e são os destinatários das políticas públicas, né? Nós somos os destinatários das políticas públicas. E essa interação, ela se dá a partir da governança pública, na interação dos diversos setores da sociedade, o Estado, o empresariado e a sociedade civil. Quer dizer, esses são os atores que fazem essas políticas públicas acontecer ou não, né? E aqui, quer dizer, para quem é mais jovem e tal, é importante a gente ter, assim, sabe, uma ideia de como essas coisas acontecem, né? Vou voltar aqui um pouco esse slide. O Estado, ele é esse primeiro setor, né? Ele é representado pela administração pública, né? E como função social, a função do Estado é promover promoção e gestão de saúde, educação, segurança, infraestrutura e cultura na sociedade, tá? O segundo setor, que aqui eu coloquei nesse slide como empresariado, é o mercado, né? Que ele é representado pela iniciativa privada e particular. O mercado, ele tem por finalidade o exercício de atividades econômicas, produzir lucro, né? Mas tem uma função social que é operar em conformidade com leis e regras, atuando de forma a não prejudicar a sociedade. E o terceiro setor, que é composto por associações de interesse social, fundações de direito privado, organizações religiosas, cooperativas sociais, todas sem fins lucrativos e consideradas entidades de interesse de toda a sociedade. E tem como função social suprir as necessidades coletivas não atendidas pelo Estado. Trabalha necessariamente com questões de interesse social. Ou seja, quem vai regular mesmo essas relações entre o primeiro e o segundo setor é o terceiro setor, né? Mas para a gente entender um pouco como funcionam essas questões de políticas públicas e especialmente políticas públicas em cultura e objetivamente em música, é importante que a gente tenha delimitado um pouco o que é cultura, né? E para isso eu trouxe essa definição que está na Declaração do México, que foi definida pela ONU em 1982, há bastante tempo, foi bastante tempo, mas é o que vem sendo trabalhado, principalmente quando a gente pensa em termos de diversidade cultural, que é uma pauta muito atual, né? Que diz, a cultura deve ser considerada como conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade, um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. É bastante amplo. É bastante amplo. E se a gente for pensar em termos de política pública em cultura, a gente tem assim, uma gama de coisas que podem acontecer diferentes, né? Eu trouxe assim, duas definições de políticas clássicas de produção e difusão cultural,
E vejam bem, a gente tem duas modalidades de política. Uma, a política de democratização cultural, que traz como conceito a cultura como belas artes. O objetivo dessa política, dessa forma de política, é ampliar o acesso à cultura que é consagrada. Essa tabela, ela é do Pablo Hortelado, ele é especialista em política pública em cultura, professor da USP, né? E ele coloca que os instrumentos de intervenção para essas políticas acontecerem são os centros culturais orientados à difusão, né? Museus, teatros e orquestras públicas com entradas subsidiadas, quer dizer, orquestras que oferecem o seu trabalho para a comunidade, né? E, em contraponto, ele coloca uma outra modalidade de política, que são políticas de democracia cultural, nas quais a cultura é vista como modo de vida, né? Cujo objetivo é apoiar a produção simbólica dos diversos segmentos sociais e tem como instrumento de intervenção o fomento à cultura popular comunitária e à diversidade social, né? A diversidade cultural, aliás. Então, são duas formas de ver. É claro que, sim, a questão das políticas públicas em cultura, ela está sempre conversando, assim, essas duas modalidades, elas conversam entre si, elas não são opostas, né? Mas a ideia de cultura como belas artes é algo que está muito mais presente no universo da música de conceito. Então, quando a gente pensa em políticas públicas de música, a gente tende a pensar nessa questão como cultura, como belas artes. A gente tem, assim, no Brasil, um Sistema Nacional de Cultura, que ele é válido, e ele funciona a partir desse esquema que eu estou mostrando para vocês. Isso, assim, depois que a gente pode até, para quem quiser, passar os slides, todos os links estão ativos, quem quiser entrar, cada um desses campos aqui leva para uma outra página e tal. Isso está em construção ainda, isso é novo, é desse ano, e ele é um pouco mais ampliado do que o Sistema Nacional de Cultura anterior, mas ele ainda está em construção, né? E ele, na verdade, assim, ele cria uma estrutura para o fomento à cultura e, a partir dele, a gente tem, assim, uma ramificação para os estados e os municípios, e esse sistema, ele vai, assim, ele vai crescer como uma rede, né, que vai se espalhar por todos as regiões, né, do Brasil. A ideia é essa, em alguns lugares já tem isso mais formulado, em outros menos, mas a ideia é que o Sistema Nacional de Cultura, ele seja, assim, esse centro e cria essa estrutura em rede com adesão dos diversos estados e municípios do Brasil, né, que devem formalizar esse acordo através de ações em conjunto com o Ministério da Cultura. Quando a gente pega uma orquestra como a USESP, a gente tem uma dotação que é da Secretaria Municipal de Cultura, que vai para a Fundação OSESP, e aí a Fundação OSESP gere esse dinheiro, tanto com a orquestra, quanto com a Sala São Paulo, e todos os outros sistemas que funcionam lá. Ao mesmo tempo, a Fundação, ela se vale do Sistema Nacional de Cultura, que é, assim, a rede, né, que fez o governo do Estado de São Paulo fez um acordo, né, já fez essa adesão com o Sistema Nacional de Cultura, e a USESP se vale dessa rede através de leis de incentivo, né, que são os sistemas de financiamento à cultura. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele tem diversas formas, assim, sabe, de se manifestar, e assim, e nem todas são dotações diretas de dinheiro, né? Quero dizer, aí também
juntando com todo aquele esquema que eu mostrei das orquestras, a gente percebe que as relações entre orquestras públicas, que seriam, né, vinculadas aos organismos públicos, elas são relações que elas não são diretas. Elas passam por diversos organismos que vão gerenciando diversas formas de captação do dinheiro e etc. Vale a pena a gente entrar e tentar entender esse esquema, porque isso é muito importante para a gente, para o nosso futuro. Muito bem, isso tudo sinaliza um fortalecimento do que é chamado economia da cultura, que é o conjunto de atividades econômicas relacionadas à cultura, e do ponto de vista da cultura, trata-se do conjunto de atividades culturais com impacto econômico. Pode-se incluir nesse conjunto qualquer prática direta ou indiretamente cultural que gere valor econômico, além do valor cultural. A economia é, portanto, uma das dimensões da cultura, e a economia da cultura constitui um campo da economia. A economia da cultura é também chamada de economia criativa. Se a gente prestar bastante atenção em todo esse esquema que eu estou falando, em toda essa construção que eu estou fazendo, a economia da cultura, a ideia da economia da cultura é um certo alerta, porque basicamente esse texto, que é do Sérgio Salleitão, hoje é o antigo secretário do governo, ele é especialista em economia criativa. Isso dá uma dimensão de mercadoria muito forte para a cultura. E isso se aplica tanto à cultura como belas artes, como à cultura como modos de vida. Enfim, isso tudo traz a ideia de economia da música, ou seja, a música enquanto campo econômico, né? E nesse sentido, nos últimos 10, 15 anos, a gente vê que a gente tem um reduzido número de trabalhadores protegidos pela legislação em vigor, ou seja, um emprego formal nas orquestras, múltiplas formas de trabalho intermitente, crescimento de músicos cooperados e produtores, e esse fortalecimento da economia da música. Essas conclusões, elas são da Liliana Semini, ela é estudiosa de mercado de trabalho, e ela cita essas conclusões falando que o mercado está cada vez mais competitivo, organizado e financiado por leis de incentivo à cultura. Ou seja, ele está financiado cada vez mais por leis que são intermediárias entre os organismos públicos e as atividades fim, que são as orquestras, os corais, todos, né? Assim. Porém, a gente tem uma questão que é muito complicada. A gente tem uma dependência da música de concerto que é histórica do Estado. Né? Isso, historicamente, assim, a gente vê diversas alianças sendo estabelecidas com as classes nobres, transformações das orquestras, e assim, a música tendo esse caráter de agente civilizador, né? Assim, o processo de construção das orquestras, ele foi um processo que foi incentivado e patrocinado pelo Estado. E no século XX, a maioria desses organismos, a maioria das orquestras, foi mantida pelos cofres públicos na Europa, e o Brasil herdou essa forma de gerenciamento, né? Assim, e a gente tem também no Brasil uma criação da ideia de música orquestral vinculada predominantemente para as elites, né? Que fortaleceu também a constituição das orquestras sinfônicas do século XX, que foram, em sua maioria, mantidas por organismos públicos.
Porém, agora, nesse momento, a gente está vendo uma migração para um novo modelo. É um novo modelo que transfere o papel do Estado para as empresas, né? Na Constituição, na própria Constituição, muitas vezes, de orquestras e no financiamento das organizações culturais, né? E a gente tem esse exemplo que eu coloquei aqui, está em azul, acho que vocês não estão conseguindo ler, eu vou ler para vocês. No âmbito das razões histórico-culturais, é útil partir da conhecida distinção feita por Hayden Bay entre um modelo norte-americano e um modelo europeu de organização de cultura. O primeiro, o modelo norte-americano, gerou, historicamente, uma cultura de ativismo e responsabilização dos indivíduos em relação ao sistema cultural. O segundo, o modelo europeu, ele, contrariamente, tendeu a inibir a iniciativa individual, favorecendo o investimento e a gestão direta do Estado sobre as organizações culturais. E a gente, nós no Brasil, que tínhamos uma vinculação ao modelo europeu, agora estamos vendo todo esse movimento e essa migração para um novo modelo que é mais parecido com o modelo norte-americano de fomento à cultura. Porém, isso tem gerado uma queda no trabalho formal, uma queda do acesso aos direitos trabalhistas, né, dos músicos, e, assim, trazendo um trabalho que a Liliana Senni conceitou como um trabalho instável, que é aquele que não é permanente, né? Não é que ele é inexistente, mas ele não é permanente. E essa realidade, ela nos traz uma possível perda de direitos trabalhistas reais para os nossos músicos, uma pejotização. Esse conceito é da Luciana Requião, que tem estudado, tem trabalhado bastante com trabalho em música, com precarização do trabalho em música, né? A pejotização é a ideia do músico ter ser pessoa jurídica, né? Dar nota, fazer os seus trabalhos e entregar nota, né? E a gente tem visto um crescimento da ideia de empreendedorismo, né? Que é apontado como resposta a esse processo de desemprego progressivo, né? Porém, essa ideia de empreendedorismo é bastante complexa, né? A minha exposição, ela termina aqui. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Para a gente poder, assim, sabe, esclarecer um pouco as dúvidas e ver um pouco como que a gente pode pensar, né? Eu tenho diversas referências, para quem quiser, depois a gente combina, e eu agradeço. E agora eu vou levantar e vou ficar aqui na frente e vou falar um pouco, assim, para ver se eu estimulo perguntas. E, Fernando, eu posso ficar aqui? Não sei se tem. Muito bem. Quando a gente fala em empreendedorismo, e eu tenho visto muitas coisas acontecerem sobre essa questão, assim, sabe, muitos cursos, né, como empreender a própria carreira, como fazer, como não fazer. Não é que isso não seja possível, isso é possível. Mas eu acho que é importante a gente pensar o que significa um trabalho remunerado constante na vida de cada um, como foram as orquestras sinfônicas até então. Se você tem um trabalho remunerado, você consegue fazer uma projeção de futuro, né? Você consegue pensar no que você vai fazer daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Existe atualmente um envelhecimento grande da população. A gente tem, assim, sabe, pessoas mais velhas tocando, etc. E isso é uma tendência a acontecer
né? As pessoas tendem a viver mais, e isso é maravilhoso e é sensacional. Mas como que essas pessoas vão viver? É essa a questão, né? É importante a gente entender esses mecanismos, eles não são artísticos, mas eles são parte da nossa vida, principalmente as pessoas jovens, né? São parte da vida. Vocês vão passar por isso. Eu preciso que vocês entendam, compreendam quais são as formas, né, nas quais o trabalho se dá e o que tem acontecido atualmente. Eu não sei a situação de Belém, mas eu sei a situação de São Paulo, né? A USESP é uma orquestra que funciona muito bem, o Teatro Municipal tem melhorado muito, a Jazz Sinfônica é uma orquestra bastante estável, a Orquestra do Teatro São Pedro é uma orquestra pequena, poderia ser muito maior. Mas o que eu tenho visto é um aumento imenso de orquestras jovens que pagam bem, têm uma bolsa muito boa, etc., nas quais os estudantes podem tocar até 25, 26, 30 anos, muitas vezes. São orquestras que tendem a ter um repertório bastante maduro para esses estudantes, e eles são meus alunos, grande parte das vezes, e chegam aos 26 anos e eles não têm onde tocar. É claro que a gente pode pensar que o sistema da música, ele é um sistema que ele realmente privilegia pessoas que têm, assim, sabe, uma possibilidade ou física, ou histórica, ou tudo, muitas vezes conhecida como talento, né? Ele privilegia. Mas nós temos inúmeras escolas livres, universidades públicas, particulares, formando centenas e centenas de jovens músicos. E essa questão é muito mais complexa do que você realmente passar ou não por um crivo que é assim que acontece historicamente nas orquestras. É preciso que tenha lugar para essas pessoas trabalharem, né? A gente tem violinistas, violinistas, clarinetistas, eu não sei quem mais nós temos aqui, quais instrumentistas mais nós temos, mas todo mundo que toca estuda muito, são anos e anos de estudo, anos e anos de uma dedicação intensa, né? Então é preciso que a sociedade retribua isso com possibilidades reais de trabalho, né? E aqui eu encerro a minha exposição. E agradeço a presença de todos. Eu sei que essa não é uma fala agradável. Estou muito ciente disso. Mas eu realmente acho muito necessário a gente conversar sobre essas questões. Então, bom, enfim, não sei como será agora. Poxa, professor, obrigado aí pela palestra. Um tema muito atual mesmo. E, bom, eu tenho uma pergunta para começar as perguntas da noite, que é a seguinte: o que a senhora disse que esses músicos, quando chegam com 26 anos e tal, eles acabam sem emprego. E a gente viu que tinha pelo menos 4 grupos musicais já em São Paulo que cessaram as atividades. Eu acho que a senhora deve ter conhecimento do que aconteceu com esses músicos, ou pelo menos com parte deles. O que a maioria deles acabou fazendo, já que eles não têm mais essa possibilidade nem de acessar as orquestras jovens e nem de acessar os grupos que foram extintos? O que eles acabaram migrando? Para que atividade? Continuaram em música ou foram para alguma outra atividade? Olha, tem agora um projeto sendo tocado pelo Luiz Queiroz. Ele está estudando egressos de diversas universidades, mas assim, o que eu posso te dizer é que as preliminares
não são exatamente boas em São Paulo, né? Dos meus alunos, eu vejo que tem muitos que vão tocar em casamento e que param música. Tem gente que vai tocar na rua, né? Teve a experiência de encontrar uma ex-colega tocando na frente da Igreja da Sé, né? Porque é uma carreira que demanda muito estudo, é uma carreira quase monástica. Quem estuda, vocês que estudam aqui, vocês jovens, vocês vivem aqui, certamente. Vocês vivem aqui. Assim, quer dizer, se você não pode trabalhar com música, você vai trabalhar com o quê? Porque o que você aprendeu, o que você fez? Muitas vezes, antes da pessoa entrar numa universidade, ela já está na escola de música. A escola que eu dou aula, eu tenho alunos universitários, eu dou aula para pessoas mais velhas, mas as pessoas mais jovens, elas vão de 3 a 4 vezes por semana à escola. É uma dedicação intensa. Então, assim, eu vejo um casamento, tem alguns eventos, agora com o fim da pandemia, a tendência é a economia melhorar, né? Mas isso não necessariamente, é isso também que eu quero dizer, não necessariamente uma melhora econômica vai resolver essa situação, porque isso é uma questão de políticas públicas, isso é uma questão de projeção do futuro, né? Só mais uma outra pergunta também, falando nesse aspecto de políticas públicas. Lá em São Paulo, existem ações governamentais no sentido de tentar dirimir um pouco esse problema? E existem atores, digamos, que participam ativamente dessa área musical? Existem músicos participando de discussões no Estado para, de alguma forma... Não existe. A gente tem agora um grupo de pessoas que são mais ativas nesse sentido, né, que tem se preocupado bastante. A escola que eu dou aula, ela é muito, assim, ela é muito conhecida, tem muitos alunos, é uma escola importante na cidade, né? A gente tem não é exatamente uma parceria formal, mas é uma parceria com o OSESP, assim, são muitos alunos que vão para a academia, etc. E essa é uma discussão que ela tem fortalecido, eu tenho levado muito essa discussão para frente, né? Eu tenho falado em algumas universidades, né? Mas existe assim existe um medo, né, de falar sobre isso, porque as nossas escolas, elas estão formando gente, né? Quer dizer, não é o caso em absoluto, então vamos fechar as escolas de música, as pessoas não podem estudar mais música, não é isso, né? Em absoluto, mas a gente tem que, de fato, ter uma participação ativa nesse processo. Porque não adianta assim, ficar, não, eles vão, eles precisam fazer, eles... Não existem eles, né? Somos nós. Somos nós. Então, somos nós que temos que fazer. Até mesmo para as pessoas do OSESP, que estão numa situação muito boa, né? Financeiramente. Muito boa, não. Na verdade, eles trabalham muito, né? Se a gente for pensar no que um músico do OSESP trabalha, e o que ele ganha não é exatamente assim, uma pessoa que trabalha com alguma outra área, que tem, assim, sabe, uma remuneração financeira ótima, ganha. Mas eles têm uma estabilidade, eles têm uma remuneração e tal, mas mesmo eles, muitos deles, têm se voltado para essas questões, porque elas são questões urgentes, né? E se ela acontece numa cidade como São Paulo, na verdade, assim, a minha tese, eu trabalhei com a região metropolitana de São Paulo, que é maior ainda, e é uma região metropolitana muito rica, né, que tinham 3 orquestras e 2 delas também foram encerradas. Estou aqui respondendo para mim, mas estou falando para todos. Quer dizer, essa é uma situação que está acontecendo neste momento. E é esse momento, exatamente. É esse o momento da gente observar isso, encarar essa situação de frente e ver o que vai ser feito.
Quer dizer, a gente pode agir de diversas formas, né? Uma delas pressionando o poder público, né? Assim, criando uma força de classe, que é uma força que é muito tênue na área de música, né? A gente tem muito pouco reconhecimento, autorreconhecimento como uma classe de pessoas que fazem, que exercem uma atividade comum, né? E alguém tem alguma questão? Acho que é só falar forte que dá para ouvir aqui, pequena. Vamos falar para a gente poder gravar. Ah, tá, então... Não, vem aqui, né? Vem cá. Boa noite a todos. Bom, existe uma tendência no mercado, no ser humano no geral, que é priorizar o sexo. Existem orquestras jovens e fundações espalhadas pelo país inteiro que não abrem oportunidade para pessoas de fora que não sejam pessoas criadas ali dentro daquele lugar. Às vezes não é nem preciso, tipo, filhos de professor e essas coisas, mas estão lá recebendo na orquestra jovem e fazendo diversas funções lá dentro, mas não necessariamente precisam porque têm oportunidade de ir para fora. Enquanto que os que não têm oportunidade estão ali dentro tentando sair dali do local, não conseguem oportunidade nessas instituições. Como se imagina que esse problema pode ser contornado? Olha, eu tenho muitas questões. Quando a gente fala em orquestra jovem, e eu mesma toquei em orquestra jovem, fiz parte do movimento de orquestras jovens em São Paulo, foi um movimento intenso, assim, eram mais de 10 orquestras jovens pelo estado inteiro, mas o que eu vejo hoje é que a gente tem uma tendência a transformar as orquestras jovens em subemprego. Tá? Então, a orquestra faz aquele repertório. Eu vejo na orquestra da minha escola, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. É isso que acontece. Então, você não vê eles tocando Mozart, que é excelente para a técnica, né? Fazer aquele processo de educação musical na orquestra. Você vê as pessoas preparando, aqueles jovens preparando Sagração da Primavera, né? É algo assim impressionante. Então eu vejo com muita cautela essa questão das orquestras jovens. Eu acho que as orquestras jovens poderiam voltar a ser escolas mesmo, escolas realmente. Eu não sei como acontece aqui, gente, eu estou falando da realidade que eu conheço. Eu vejo que é muito importante que a gente saiba que a orquestra jovem, ela tem uma função, sim, que pode ser maravilhosa na formação do músico, mas não é nem sustentar uma família e nem fazer repertório de orquestra profissional, porque a pessoa pode sair com problemas físicos para tocar aquele repertório porque não passou por um processo de aprendizagem técnica. Agora, o que você falou, assim, me parece mais uma questão assim, de uma política interna de alguns lugares, né? A gente tem isso acontecendo nos diversos lugares do Brasil, né? São estruturas que são antigas e que aos poucos elas vão ser desmanchadas, as pessoas vão se reestruturar de uma outra forma, mas para tudo isso acontecer, é preciso que as pessoas tenham um objetivo comum, né? Se assim, sabe, assim, você ter mais clareza nos processos seletivos, então é preciso que as pessoas se unam para que essa clareza aconteça, né? Eu vejo muito, eu vou falar sobre algo que não é o tema disso, mas é um bom exemplo para essa questão, que é um processo ainda muito aquém do que pode ser no futuro, mas a gente tem processos
de mudança, de transformação dos processos seletivos de orquestra a partir dos biombos. E esses processos, com o biombo, as mulheres estão sendo mais admitidas nas orquestras. Isso não tem exatamente a ver com o que eu estou falando aqui agora, mas faz parte do mesmo processo e acho que é uma forma boa de te responder isso, né? Lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem a presença de pessoas negras que é minúscula nas orquestras. E as pessoas têm se cotizado para reivindicar esse lugar. Então, eu acho que tudo é a mesma questão. É o reconhecimento do grupo e saber o que é. Boa noite, gente. Obrigado, Camila. A gente pôde conversar sobre isso em 2019 ainda, lá no Ampon. Foi um curso, uma coisa assim, não lembro exatamente. GT, né? E foi um prazer naquele período de falar disso. Eu queria perguntar para ti, se tu acreditas que, enfim, no mundo que a gente vive hoje, que cada vez mais os empregos são uberizados, digamos assim, existe a esperança de que os músicos possam ter contratos estáveis, de fato, né? Porque assim, a gente sabe que hoje a maioria dos grupos, e grupos grandes, como as orquestras, lugares, aqui em Belém é parecido, apesar de ser mantido por uma fundação, como são aquelas, parte do orçamento entra por meio de captação, de lei de incentivo, né? E eu vejo que não é o mínimo, inclusive, né? A maior parte da captação do incentivo é para lugares que, na minha opinião, não deveriam ir, né? Sei lá, apresentação do espetáculo da Disney, que a pessoa vai ter que pagar R$700 de ingresso e está recebendo dinheiro de lei de incentivo, né? Então, tu acreditas que a gente pode reverter isso? Porque eu sou da opinião, me entendo, né? Eu acho que as pessoas podem se empreender, mas acho que o empreendedorismo não é para todas as pessoas. Pessoas que funcionam melhor como empreendedoras, tem pessoas que funcionam melhor com pessoas que têm seu trabalho fixo, que vão, batem ponto, assim, cumprem suas tarefas, etc. Né? Se existe uma luz no fim do túnel em relação a isso. Obrigada, André. Não, eu acho que existe, sim, é por isso que eu estou aqui. Eu acho que a luz no final do túnel são vocês. São os jovens, né? Que devem se inteirar de toda essa situação, se conscientizar e se unir para a reivindicação de direitos. É preciso isso. Porque, de fato, você tem toda razão, o empreendedorismo funciona para 1, 2, 3 pessoas. Como que se vai pensar em empreendedorismo numa orquestra sinfônica, gente? Né? A gente estudou matemática para isso mesmo. Quanto ganha um músico de orquestra? Quantos são os músicos de orquestra? O dinheiro que é pago para um músico de orquestra é um dinheiro, se ele tiver emprego, se a gente pensar nessa situação que é ideal, é um dinheiro pago 12 meses por ano, mais um 13º, mais fundo de garantia. Além do músico, tem o maestro, tem a iluminação do teatro, nem todos os teatros têm iluminação. E se o teatro tem iluminação, o teatro funciona em parceria com a orquestra, ou seja, a iluminação está sendo cobrada a todo momento. O ar-condicionado, a estante, o aluguel de partituras, a afinação dos instrumentos depende de manter ou não os instrumentos em dia. Muitas vezes é a orquestra que oferece isso para os músicos. Quer dizer, são muitas e muitas coisas, né? Um concerto, quanto custa um concerto? Como que a gente consegue projetar um futuro para um organismo, seja ele grande ou pequeno, mas um organismo de música de concerto, que
seja fruto de um empreendimento, né? Isso tem data para acabar. Se não for vinculado ao Estado, a coisa tende a ser encerrada. Né? Fora que a gente vê grande parte dessas orquestras que são orquestras, estou falando do que eu vejo em São Paulo, né? Tem muitas orquestras que não são orquestras vinculadas a organismos públicos. Tem várias orquestras. Mas você vai ver, é uma orquestra que não tem músico fixo. Um dia chama ele, outro dia chama ela, né? Não chama ninguém mais de 3 meses para não configurar emprego. É preciso que exista uma força da própria classe para encerrar com esse movimento. E é preciso que a gente ouça bem o que está sendo dito quando se fala em empreendedorismo e música. Né? Principalmente se você toca instrumentos vinculados a uma orquestra. Não é possível pensar em empreendedorismo e música com uma orquestra, mesmo a USESP, que tem muito patrocínio e tem, assim, sabe, como eu falei para vocês, né, uma parte do dinheiro da USESP vem via leis de incentivo e outra parte vem da Secretaria. A gente tem agora uma situação muito boa para a USESP, mas há 25 anos atrás a situação da USESP era péssima. E antes disso ela já teve uma situação muito boa também. Então é preciso estar muito atento a isso. São muitas as formas que a gente pode, assim, sabe, ver um organismo orquestral ser encerrado. É fácil. A banda sinfônica fazia um sucesso estrondoso em São Paulo. Era, assim, maravilhoso ver. Enorme, sensacional. Foi rápido. Simplesmente com uma canetada, as pessoas voltaram das férias e não tinha mais banda sinfônica. Então, assim, respondendo, é preciso que a gente tenha consciência disso, de todos esses processos, e se una e tenha uma força, né? Uma força nesse sentido. Em todos os lugares, eu imagino que a situação aqui em Belém não seja tão ruim quanto a de São Paulo. A situação em São Paulo é muito ruim, gente. E São Paulo é um centro financeiro. Assim, você pode até pensar, não, mas o meu primo, o meu tio, eu consegui. Você tem alguma pessoa? A gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de centenas de jovens músicos no Brasil inteiro. Estou vendo aí o pessoal até rindo. O que mais, queridos? Boa noite de novo. Bom, não sei se tem muito a ver com o tema da tua palestra, mas músicos passam muito tempo estudando, são anos e anos de dedicação, calo no dedo e chorando lágrimas de sangue como Jesus. Bom, como que nós podemos colocar isso na ponta do lápis na hora de cobrar? Quais são as coisas que nós vamos colocar? Porque eu, por exemplo, não sei. Aí vem uma pessoa, oferece 350 para um casamento, passa 3 horas no ônibus e não vale nem. A gente tem uma situação no Brasil que é muito complicada. A gente tem enormes diferenças sociais. E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade em ter um reconhecimento de classe, porque de fato é assim. E não é só aqui, é em todos os lugares. Se você não vai tocar no cachê X, porque vai pagar R$100, tem 100 pessoas que vão, né? Quer dizer, isso não é um trabalho rápido, isso não é rápido. Mas é possível. Porque em diversas outras classes artísticas, você vê um fortalecimento dessa consciência de classe.
Então, é algo assim que você, por exemplo, você pode agir na sua comunidade. E alguém da sua comunidade que haja, que faça parte de outra comunidade, pode agir em outra comunidade. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. E a gente vai continuar derramando lágrimas de sangue, estudando, né? E tudo. Mas se isso não começar a virar, pelo menos, assunto da vida das pessoas, e se as pessoas também não começarem a se preocupar com a economia dos diversos lugares, essa mudança não vai acontecer nunca. Mas se você sabe que o dinheiro, como o André falou, na visão de um grupo é mal empregado, é preciso que tenha uma força para falar. Não, esse dinheiro ele não deve ser dado para o musical da Disney. Ele deve ser dado para a orquestra. Ou para o coral, ou para o grupo de qualquer outra manifestação musical, etc. Mas é preciso que tenha essa força. Né? Mas para isso a gente precisa conhecer a economia também, gente. Né? É muito trabalhoso, sim, mas é possível. Existe alguma espécie de equação mágica? Não, mágica, nada de mágica. Nem mágica na música, nem mágica na música. Se você não estudar, você não vai tocar. E também nem mágica nessa mudança, nessa transformação. Se você não pensar, se você não conversar, se você não agir no seu grupo e, assim, estruturar um trabalho em rede mesmo, não houve mudança. E não é rápido, mas é possível. Volto a dizer, diversas comunidades artísticas já se estruturaram melhor do que a comunidade musical. Imagina só, assim, a gente tem tradicionalmente um lugar ideal de emprego que é a orquestra sinfônica. Quem é do teatro não tem. Quem é das artes visuais não tem. Da dança, se projeta um corpo de baile, como tem no Teatro Municipal, como tem na Fundação USESP, mas quantos são no Brasil? Então existe uma organização melhor dessas pessoas. A gente também sempre viveu muito distanciado, né, das comunidades artísticas, né, das outras linguagens da arte. Né? Talvez a gente possa aprender algumas coisas com essas pessoas, né, de como elas se estruturaram. É preciso se interessar, porque o que eu vejo é pouco interesse. Né? E não é um interesse assim, não, mas isso não me interessa, eu vou tocar, o importante é a música. Eu já ouvi muitas vezes essa frase exatamente. Né? É lógico que o que importa é a música, acontece que a música não vai acontecer se não houver um interesse anterior para que ela exista. Porque a música não é uma entidade morando no céu cor-de-rosa da iluminação. A música é algo que nós fazemos, né? Então é preciso que a gente tenha bem essa consciência de que a gente faz, que nós somos pessoas, o artista é também uma pessoa que come, que mora, né, que se relaciona com os outros, tem filhos, né, para a escola, né? Ele também é essa pessoa. Quer dizer, colocar mais no âmbito do real, da realidade, construir um pouco essa realidade. Acho que nesse sentido. O que mais, pessoal? Não, vem aqui. Boa noite. Como você mesmo disse, né, estava falando para ele que muitas das vezes eu posso, por exemplo, rejeitar de tocar num lugar, mas tem 100, por conta do cachê, tem 100 que aceitam tocar. Mas, assim, será um problema também de acessibilidade
e de comunicação dessa classe para poder valorizar o trabalho, o seu próprio trabalho, porque às vezes eu conheço algumas pessoas que não têm essa acessibilidade às escolas de música e nem a informação para poder dar valorização ao trabalho, porque são muitos anos de estudo. Então, talvez seja um problema de acessibilidade de informação nesse mundo que a gente vive, né? Onde tem muita informação, mas tem muita gente mal informada. Não, com certeza. Mas como eu falei para ele, né, vou tentar expandir um pouco assim, a minha explicação. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma situação tal que realmente a pessoa não pode escolher, ela tem que ir, né? Então, essa é uma ampliação do mesmo problema. Porque quando a gente tem uma comunidade de pessoas que não tem essa escolha, e isso, de alguma forma, impede que seja criado, que seja elevado um pouco o patamar financeiro, o patamar educacional, assim, quer dizer, porque também só elevar o patamar financeiro não adianta, tem que ter assim, tem todo um conjunto de coisas que vão melhorar essa situação. Mas é importante que a gente saiba que essa comunidade, ela faz parte do mesmo problema. Então, se a gente tem essas pessoas, a gente tem que ver com elas também como que vai ser feito para todo esse sistema ser aos poucos transformado. Não é assim, quer dizer, quem sou eu para julgar uma pessoa que não tem nenhuma condição financeira e que vai, né, você sabe, num casamento que eu estou numa situação muito boa, eu não faço casamento, eu sou professora, eu toco numa orquestra, sabe? Quem sou eu para julgar essa pessoa? Não tem a menor condição. Mas essa pessoa, ela faz parte do mesmo sistema que eu faço. Então eu tenho que olhar para essa pessoa, para essa comunidade, para esse conjunto, né? E trazer esse mesmo trabalho para esse lugar. Quer dizer, o que eu quero dizer é que, né, juntando com o que ele perguntou se tem a fórmula mágica, não tem. Isso dá muito trabalho, certamente, mas principalmente o trabalho que dá é a gente começar a se olhar mais como nós e menos como eu. É preciso e é real, não é só porque é preciso, porque é real. Nada vai funcionar se for só nós aqui da escola de música, a gente agora está ótimo. Não vai dar. Eu acho que é preciso, né, ter esse olhar de atenção, esse olhar de transformação para poder trazer essa acessibilidade também a pessoas que precisam dessa informação, desse estudo e etc. Sim, sim. É isso. Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande, não como pessoas, sabe, mas como coletividade, uma tendência muito grande de se afastar de pessoas diferentes do que pensam a gente, mas que são da mesma área, ou então você atinge um lugar, sabe, assim, você ascende socialmente, você se afasta, né? Eu acho que isso é uma questão muito problemática. Volto a dizer, se a gente não pensar em termos de classe, e a classe, ela é composta por todos nós, músicos, a gente tende a não conseguir realmente, assim, sabe, transformar e trabalhar nesse sentido. Ouçando aqui. Bom, sobre empreendedorismo na nossa área de música, foi algo que eu pensava desde o momento que eu entrei na graduação. Porque, assim, como eu venho de uma família, né, como de muitas, ainda bem pobre, assim, que não tinha uma condição financeira para manter uma família, então eu sempre tive consciência de que eu precisava ter uma profissão que me mantesse financeiramente, que eu não podia ver a música somente como um deleite, assim.
vou aprender um instrumento, vou aprender a cantar, só por gostar. Quando eu vi que eu queria essa área, eu comecei a pensar como é que eu ia poder me sustentar e ajudar a sustentar minha família também. E aí o que acontece, o que tem acontecido aqui em Belém, que eu percebo? Há algumas vertentes, né? Por exemplo, há uma vertente de aulas de música, onde eu também criei um projeto, uma escola, que trabalha com aulas em domicílio. Aí, então, esses músicos dão aula particular, né? Eu também já dei aula, então acabo também, é como se fosse uma terceirização, né? Criei um projeto onde eu terceirizo, contrato os músicos para darem aula e consigo essa rede de alunos. Essa é uma forma também de empreendedorismo que eu encontrei, né, para criar uma outra renda, além de gigs, né, que é mais comum também. Eu não sou musicista de orquestra, só deram pular, sou cantora. E aí, então, eu já sabia que essa possibilidade de orquestra já não ia me caber, então comecei a pensar em outras formas. Além dos gigs, além de criar uma empresa, né, onde trabalho com esses músicos, pensei na área acadêmica, seguindo uma área acadêmica que vai me dar uma estabilidade. Porque eu não tinha como contar só com a possibilidade que estava muito mais ali na minha frente, de ser uma musicista de orquestra. Porque, além de não querer isso, estou sendo muito sincera, gente, eu não queria mesmo. Então eu fui pensando o que eu podia fazer naquele momento, né? Não só tentei empreender na área da música, como tentei vender roupa, e tentei fazer um monte de coisa. Então fui vendo o que podia dar certo. Então hoje, em Belém, eu vejo que os músicos de orquestra, eles estão, né, fazendo seus gigs, mas também estão indo por essas escolas, esses projetos, e também estão tentando, né, fazer banda, alguns projetos assim que ele não se mantém somente quando ele consegue uma bolsa, ele não fica lá só naquela orquestra ou naquela bolsa. Os músicos daqui de Belém sempre estão tentando fazer várias coisas, inclusive fora da área da música. Não, então, eu acho que assim, no caso, a gente estava falando bastante de orquestra, porque realmente a questão do empreendedorismo para a orquestra é impossível. É impossível pelo volume de dinheiro que é gasto em um concerto. Imagina numa temporada, né? Concerto de orquestra, coral e etc. Mas para quem é cantor, cantora, música popular, de fato o empreendedorismo é algo que tem que fazer parte da vida. Mas é também preciso que vocês tenham uma força para que o poder público banque ações voltadas para essa comunidade. Né? Voltadas, ações, assim, periódicas, porque a questão assim, não é montar um festival da música, dos novos talentos paraenses em Belém do Pará. Então, para Belém, os novos talentos paraenses são pessoas jovens, instrumentistas jovens, etc. Um festival lindo, maravilhoso. Não, está ótimo. Tem que ter festival todo ano, no mínimo. Entre um festival e outro, tem que ter uma dotação específica para essas pessoas. Eu não sei como é organizada a questão de tocar ou não música ao vivo nas festas, nos restaurantes, etc. Lá em São Paulo é uma loucura. Assim. Simplesmente as pessoas, a minha geração de músicos tocava por um dinheiro acho, um pouco mais justo, mas atualmente isso não acontece. E as pessoas não se unem, né? Às vezes se unem, às vezes não. Mas existe uma força que tem que vir, uma força que tem que vir de todas essas comunidades de músicos, de artistas, que pressiona o poder público para que existam políticas públicas em música para vocês, periódicas.
essa periodicidade aí que é complicada. Mas eu acho importante a questão da comunicação, que o colega falou. Ela é muito importante mesmo. Não só a comunicação entre os músicos, mas a profissionalização também. Eu acho que você buscar se profissionalizar, buscar ter um bom currículo, pode gerar uma valorização do teu trabalho, porque isso acontece também. Mas também ter o conhecimento de editais. Assim, acontece, principalmente mais recentemente, muitos editais, né? E eu vejo que tem uma galera que não tem conhecimento nenhum. Aí não submete, às vezes são projetos de 20 mil, 25 mil. Então, se você tem... E são editais complicados, não é fácil. Não é fácil entender, mas é bom você estar lá, né, buscando conhecimento desses editais, da Fundel, da Secult, e sempre estar de olho, porque de vez em quando está saindo. Pode demorar um pouco, mas acontece de acontecer essa contemplação aí, porque eu mesmo já fui contemplada por um edital, 2 editais na verdade. Então, esse conhecimento dos editais da região, eu vejo que é muito importante. Eu não vejo a galera tão engajada nisso por ser complexo mesmo. Não é fácil. Eu acho que uma das coisas que vocês podem fazer entre vocês é organizar assim, oficinas de aprendizagem e edital. Isso ajuda todo mundo e ajuda quem faz também a aprofundar um pouco mais isso. Lá na Invesp a gente tem oferecido, acho que de 6 em 6 meses, algumas oficinas nesse sentido. Aí é um projeto da escola mesmo, tem um núcleo de desenvolvimento de carreira lá que é bacana, o pessoal vai aprendendo um pouco a fazer isso. Porque é complicado, né? Mas isso faz parte da nossa vida. Né? Mas mesmo com editais, é importante que se garanta que tem uma periodicidade de editais para músicos. Porque existe uma periodicidade de editais para a área de teatro em alguns lugares. Eles conseguiram isso, né, nos diferentes governos. Eu acho que é um bom momento. Não sei, mas eu realmente acho que assim, quer dizer, tem que ter união em prol dessas ações. Boa noite. Primeiro, obrigado. Muito importante. Eu gostaria de fazer uma consideração e logo após uma provocação. A consideração é que eu acho que está ficando óbvio a partir do que tem se discutido aqui, é que existem outras habilidades, outras competências que a gente tem que desenvolver na nossa formação musical, para além das exclusivamente musicais. A gente tem uma como é que posso dizer, uma tradição de escolas de música mais conservadoras, vamos chamar assim, de pensar na formação estritamente musical. Ou seja, eu vou desenvolver a técnica, o instrumento, vou cantar muito bem, e aí parece que todo o resto vai cair do céu em algum momento. Parece que em algum recital que eu tocava vai aparecer um mecenas que vai dizer: você é demais, você é de outro planeta, então eu vou financiar, você vai... Né? Então, acho que um primeiro ponto extremamente necessário é que a gente compreenda essa realidade. Aqui mesmo na escola, a gente tem uma desarticulação enorme entre os estudantes, vocês sabem disso. A dificuldade de conseguir que os estudantes se movam para alguma coisa é muito grande. Então, quem é aluno aqui sabe disso. Então, é importante destacar isso. Ela está falando exatamente que a gente vai organizar como classe. A gente aqui na escola, que é um micro-universo, com uma quantidade de alunos relativamente pequena, a gente não consegue se articular para chegar lá na sala da direção. Ou então, para fazer um grêmio, um movimento, a gente não tem. E são anos. O André, né, sabe dessa luta. A gente, como professor, lutando para que vocês se organizem como estudantes. É uma coisa, inclusive, sei lá, ilógica até, né? Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante de destacar isso. Para um músico contemporâneo, não bastam apenas as habilidades estritamente musicais. Eu não estou dizendo que você vai parar, sei lá,
sei quantas horas do dia você vai parar do seu estudo para poder pensar nessas outras coisas, mas elas são muito necessárias. Eu já estive do outro lado avaliando projetos, por exemplo, e é incrível como às vezes a escrita, que é uma habilidade genérica, acaba comprometendo. A gente está lendo o projeto, está vendo que a ideia é muito boa, mas a capacidade de expressar. E por que isso é importante? Porque num projeto desse, é através da escrita que você vai demonstrar que você vai ser capaz de levá-lo, de conduzi-lo até o final. Então você lê a ideia e pensa, que ideia legal, mas a pessoa não está demonstrando que ela vai ser capaz de lidar com o orçamento que ela está pedindo, que ela vai ser capaz de fazer a prestação de contas. Então vocês estão entendendo? Tem uma série de questões. A consideração é no sentido de reforçar, me parece, algo que está sendo colocado, talvez não absolutamente, de maneira absolutamente direta, mas que é necessário. A provocação é a seguinte: óbvio que o seu trabalho focalizou os músicos de orquestra, né? Mas como já até ficou mais ou menos claro aqui, a gente sabe que existem outros mercados de música, outros tipos de produção musical, e essa realidade que a orquestra talvez esteja vivendo agora, e já viveu, bem, é cíclico, né? Às vezes melhora, às vezes piora, é uma constante para outros tipos de produto musical, de produção musical. A colega ali falou, né? Como musicista popular, né? Uma série de dificuldades. E aí vem uma pergunta, essa é a provocação. Até que ponto esse tipo de prática, por exemplo, orquestral, ela efetivamente corresponde a, vamos colocar assim, a anseios artísticos da nossa sociedade, vamos dizer assim. Brasileira, exato. Eu penso que isso é importante porque, independente das questões relacionadas à corrupção, o que for, a gente sabe que o Brasil ele é carente em muitas áreas. E a gente sempre vai ouvir de um governante, por exemplo, algo do tipo, eu tenho um orçamento limitado e eu tenho uma carência enorme na saúde, tenho uma carência enorme na educação, em termos genéricos, tenho uma carência enorme na segurança pública, todos esses também direitos constitucionais do cidadão, e reconheço que eu tenho também carências enormes na cultura. Mas talvez mais importante do que investir na cultura, que é algo que por mais importante que seja, está num nível, digamos assim, das questões simbólicas e que não implicam talvez diretamente na existência material da pessoa, ao passo que na saúde, se eu não invisto, sei lá, várias pessoas vão morrer porque não tem uma UTI para tratar e tudo mais. Então, nesse contexto, até que ponto esse tipo de música efetivamente se insere, qual é a nossa responsabilidade de fazer com que ele se torne... Eu até colocaria de outro jeito, talvez mais, qual a relevância desse tipo de música e o que nos cabe fazer para torná-lo relevante de fato. Porque é sempre menos difícil, porque fácil nunca vai ser, mas é sempre menos difícil quando a gente consegue ter o apoio de uma série de pessoas que consideram aquilo igualmente relevante. Se é só a gente lutando, vai parecer que a gente da orquestra está lutando para que nós próprios estejamos sentados na plateia assistindo a nós mesmos, né? Então acaba sendo uma coisa meio... Excelente essa sua provocação, porque é exatamente sobre isso que eu trato no meu doutorado, na verdade. Eu, assim, nem falei muito sobre essa questão, porque essa é uma questão bem polêmica, né? Mas, já que ela foi trazida aqui, falarei. Eu acho que, assim, é importante que a gente saiba que a nossa forma, assim, né, de ver a música, de vivenciar a música, a prática musical, ela tem historicamente, eu falei um pouquinho sobre ela, só um pouquinho. Ela tem historicamente uma vinculação com processos civilizatórios, com processos hegemônicos europeus, etc. Né? Assim, então, respondendo a essa questão, a nossa prática musical da música de concerto, ela pode simplesmente não ter nenhuma importância para a sociedade, que é um pouco o que a gente vê hoje. Porque, assim, processos civilizatórios foram sendo transformados aos poucos em processos de assistencialismo, né? Então, se antes o ensino musical ele era tido durante a Belle Époque e até mesmo, assim, sabe, metade do século XX, um pouco mais para frente, esses processos de educação
e apreciação musical eram tidos como processos civilizatórios e educacionais, eles aos poucos foram se transformando em processos assistencialistas, né? Então, o que a gente tem em muitos lugares são projetos de ensino de música em comunidades, com uma ideia de inserção social que não acontece, porque justamente se você ensina aquelas pessoas a tocar e o comprometimento é imenso, né? Mas não tem lugar para tocar, essa inserção social não vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a nossa sociedade foi criando aos poucos outros símbolos de poder, de cultura, quer dizer, o que era tido como a cultura dominante, o que era símbolo da civilização, etc., não é mais necessariamente, né? Por outro lado, a democratização desse tipo de música é algo que ajuda bastante a inserção desse gênero musical na sociedade. É preciso que a pessoa que ouve a música, ela tenha interesse. Para isso, interesse assim, interesse real, tenha vontade de ouvir. Para isso, assim, eu vejo que são processos lentos, mas que eles não vêm a partir de um concerto didático no qual o violinista levanta e fala: este é o violino, e a pessoa que está sentada na plateia nunca viu violino, não sabe quem é Bach, mostra uma imagem do Bach e vem aquele homem de cachinho e ninguém entende nada e acha aquilo ridículo, e sabe assim, quer dizer, a gente precisa ter ideia de que a pessoa não vai ter uma iluminação instantânea ao ouvir Bach, né? Que todas as práticas musicais das diferentes comunidades, elas são construídas naquela comunidade porque elas têm significado naquilo. Se a gente não trabalhar dentro dessa questão, de fato a nossa música tende, né, a não ter espaço na sociedade mais, porque os valores mudaram, e isso pode ser uma coisa muito boa também, né? Mas assim, hierarquização de práticas musicais é algo que tende a ter, assim, a nos oferecer um futuro péssimo, né? Se a gente buscar a deshierarquização, buscar o diálogo, buscar a compreensão do que as diferentes manifestações musicais têm nas diferentes comunidades, aí a gente começa a pensar em diálogo. Não sei se é... E você falou também sobre outra coisa, uma foi essa e outra, eu fiquei pensando que eram duas provocações, na verdade. Aprender outras coisas para além da Terra. Desculpa, não entendi. Aprender outras coisas para além da Terra. Ah, sim. Não, é fundamental, gente. É fundamental. Todo mundo aqui estudou matemática em algum lugar, em algum momento, né, na sua formação básica. É preciso que a gente acesse esses conhecimentos para entender que quando um prefeito fala: não, nós não vamos dar dinheiro para a cultura porque nós precisamos privilegiar a área de saúde ou a área de educação, isso não corresponde à realidade. A dotação financeira de um município, de um estado, etc., tudo isso passa por diferentes etapas, incluindo assim, a manifestação das pessoas da comunidade. Né? Tem a votação do orçamento, que sempre acontece no ano anterior. Então, quando, sei lá, por exemplo, um novo prefeito entra numa nova prefeitura, um novo governador entra, então, o orçamento ele já foi fechado. E eu vou contar para vocês uma história. O André já ouviu essa história, o Fernando já ouviu essa história, mas eu vou contar para vocês, porque tem muito a ver com isso. E foi em 2017 também. Existia uma orquestra em São José dos Campos, era uma orquestra vinculada à Prefeitura de São José dos Campos,
funcionava muito bem. A orquestra, assim, a ideia que as pessoas tinham de quem tocava nessa orquestra era que a população adorava a orquestra. Acho que adorava mesmo, assim, sabe? Tocava no teatro que tem em São José, estava sempre lotado, tocava nos parques, parecia show internacional, assim, sabe? Era um mar de pessoas, assim. Eu cheguei a fazer cachê nessa orquestra, era impressionante, eu ficava muito impressionada, era maravilhoso. Daí chegou em janeiro, no dia da posse, o prefeito tomou posse e tal, e ele deixou um recado para a comunidade no Facebook. Foi no Facebook que ele avisou que ele estava encerrando as atividades da orquestra, porque ele iria tirar aquele dinheiro e colocar na saúde e na educação. E as pessoas de São José dos Campos deixando recados assim: parabéns, prefeito, é isso mesmo, a gente sente muito, mas é isso mesmo. Quer dizer, ninguém sabe que esse orçamento, ele não podia fazer esse movimento porque o dinheiro da orquestra já tinha sido dotado, isso não existe. Ele pegar o dinheiro numa pasta e colocar na outra. Foi um movimento extremamente arbitrário. E outra, assim, sabe, a orquestra, teve uma musicista que fez as contas do quanto a orquestra custava para cada cidadão da cidade. E custava R$3 anuais para cada cidadão da cidade. Então, é preciso que a gente tenha argumentos e saiba o que significa cada movimentação dessa. Quando alguém fala uma coisa como essa, o que é que está acontecendo mesmo de verdade? E quanto custa uma orquestra para o município? Se é do Estado, quanto custa essa orquestra para o Estado? É claro que assim, a gente ainda tem muita dificuldade nos portais de transparência. Né? Se você entra nos portais de transparência, eles, teoricamente ou oficialmente, eles deveriam dar todo o orçamento daquele município ou estado ou mesmo federação. Né? Às vezes dá, às vezes não dá. Eu, por exemplo, tinha uma intenção de pesquisar mais profundamente o Teatro Municipal de São Paulo, e na época que eu estava fazendo doutorado existia o portal de transparência, só que você entrava lá, estava escrito portal de transparência. Eu não tinha nenhuma informação do portal de transparência. Tinha o link para o portal de transparência. Era muito transparente, quer dizer, sabe? Não existia o portal, né? Mas aos poucos a gente vai pressionando e isso vai mudando. Mas precisa saber o que está acontecendo. Se a gente não sabe, o prefeito fala: ó, vou dar outro exemplo, eu juro que eu vou parar de falar aqui para vocês. Estávamos nós lá no concerto final da Orquestra Jovem da EMESP, que é a Orquestra Jovem do Estado. Foi lindo, maravilhoso. Na época, o secretário de Cultura ele levantou do meio da plateia, pediu o microfone e me falou: estou encantado. Estou maravilhado, o trabalho de orquestra jovem é algo espetacular. Eu vou dar 800 mil reais, não, 80 mil reais, 80 mil reais para, acho que 12 orquestras jovens do Estado. Eu vou dar 80 mil reais para a orquestra, para 12 orquestras do Estado. E teve gente que levantou na plateia aplaudindo e chorando. Eu vi isso, as pessoas chorando. 80 mil reais. Onde faz diferença na vida da orquestra? 80 mil reais. Não, gente, não é nenhum concerto, porque se você tem uma orquestra pequena, 50 pessoas tocando, uma orquestra jovem pequena, 50, já foram 50 mil reais. Mais o aluguel de partitura, essa conta que eu fiz. O maestro, o aluguel do teatro, é um concerto. Um concerto nada, sem solista. Se for chamar solista, não paga. Mas as pessoas não sabem o que significa, né? Então tinha lá uma senhora com lágrimas nos olhos escorrendo. E falando: eu estou vivenciando aqui um filme, não é possível. Como que se explica isso? Mila, vou falar fora disso.
A referência deles hoje é eles dão play no YouTube e a música toca. De graça. Exatamente. Não sabe quanto custa produzir música, ninguém sabe mais. Ninguém sabe que, também o quanto as pessoas podem ganhar, sim, de direitos autorais com uma música dessa e o quanto as pessoas não ganham também com essas reproduções. Porque a maioria não é registrada. É o mercado, né? Aí entra outro mercado que é fonográfico. Exatamente. O mercado fonográfico é algo assim. É importante que saiba, principalmente quem tem uma carreira como cantor, como cantor músico individual, músico de pequenos grupos, né? É importante. Eu discordo um pouco porque na verdade eu não sou musicista, eu sou técnica de som, sou sonoplasta, trabalho na Academia Forense de Música. Eu discordo um pouco de que o músico tem que aprender também tudo. Eu acho que tem outras profissões, existem outros profissionais que não é músico, assim. Então, tipo assim, o mercado ele existe quando ele gera emprego e renda para as pessoas também. Mas ele tem que saber ao menos, não diz que ele tem que saber fazer o trabalho, tem que saber ao menos não assinar aquele documento que dão para ele, cedendo os direitos do ECAD, que o produtor costuma passar, entendeu? Porque 50% já vai para o produtor, 50%. O produtor fonográfico, que já é difícil conseguir ser, porque tem que ser da associação, ele leva 7%. Aí tem uma orquestra tocando. Aí o músico tem direito a gravar. Se for recolhido, né? Porque às vezes, por exemplo, tem muitos conceitos que eles não seguem tudo já. Mas se ele assinar cedendo, nem se for recolhido, Elisandro. Então, menos isso o músico tem que saber que estão passando a terra dele. Mas olha, vocês veem, eu não entendo muito dessa questão, mas vocês veem que só aqui nessa conversa a gente gerou uma interação bem importante, quer dizer, porque nós fazemos parte de um mesmo sistema, de um mesmo mercado, então é preciso que um conheça, pelo menos, não é que precisa um músico usar tudo, tal, não sei quem concorda, mas é preciso que conheça. Né? Então, assim, o que eu posso te falar é que a gente tem ainda muito a ser feito. E é um caminho longo, como eu falei, assim, quer dizer, as novas gerações vão ser ou não as beneficiárias desse caminho, mas são tentativas que passam necessariamente pelo diálogo entre as diversas manifestações musicais. Porque se a gente está falando aqui de uma escola de música, a gente está falando para um determinado público, mas faz parte da mesma classe musical todos os outros que não têm um ensino formal. É a mesma classe. E às vezes é muito duro para as pessoas se reconhecer como igual. Não, eu não sou igual a essa pessoa. Não. Sinto muito não. É bom, é bom. Então, assim, são caminhos longos que têm que ser construídos. Pessoal, devido à hora, tá, que já está um pouco avançada, a pergunta do Pietro vai ser a última, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu queria perguntar a sua visão, como pesquisadora dessa área, sobre os últimos 4 anos, sobre os desmantelamentos de tantos órgãos, como por exemplo o Ministério da Cultura, e eu quero saber como isso afetou o mercado de trabalho, se melhorou, se continuou a mesma coisa, piorou. Olha, somado a essa política desastrosa, né, a gente teve a pandemia, né? E essas são duas coisas assim, que foram extremamente complicadas. Extremamente complicadas. A gente tem diversos processos que foram interrompidos nesse momento, né? Mas principalmente eu acho que o fortalecimento de uma visão de que a cultura é algo que não é importante para a sociedade. E acho que nesse sentido se casa com o que você falou, né?
ideia de que a cultura é algo que você faz nos seus momentos de lazer ou de descanso, etc. Né? Sendo que existe uma vivência, por isso que eu coloquei, na verdade, aquela citação do que é cultura a partir da visão da Declaração do México, né, que foi constituída na ONU. Esse enfraquecimento, ele vai ter que ser revertido aos poucos, vai ter que ser construído novamente, assim, sabe? Uma ideia do que é realmente cultura, e não é da importância da cultura, porque a importância da cultura todo mundo vivencia dia a dia, mesmo quem não acha que a cultura é importante. Né? Quer dizer, essas manifestações todas, elas são uma parte da cultura. A cultura é os modos de vida das pessoas, como elas veem, né, todo o universo que as cerca, como elas se relacionam entre os outros, com o mundo, né, a visão de mundo, as diversas cosmogonias que fazem parte, a diversidade que faz parte das diferentes sociedades. Tudo isso ficou muito enfraquecido. Então, são caminhos que vão ter que ser reconstruídos, né, aos poucos. Não sei se eu respondi a completa. Muito obrigada. Eu sei que esse é um assunto espinhoso, mas realmente assim, foi um prazer tratar desses espinhos com todos vocês. Muito obrigada.